Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Estúdio Comunicafé. Hoje, no especial de Dia dos Namorados, nós vamos falar sobre um tema profundo e muito necessário, quando o casal perde a conexão. A rotina, as preocupações do dia a dia, as responsabilidades, muitas vezes, sem perceber, vamos nos afastando de quem amamos e de nós mesmos. Como voltar a ter essa identidade, a ter essa conexão verdadeira dentro do relacionamento? Para essa conversa, nós temos hoje aqui duas convidadas incríveis. Jaqueline Lima, psicóloga, e a terapeuta sexual Mércia Rolim. Então já pegue o seu café, respire fundo e vem com a gente nessa troca cheia de afeto e autoconhecimento. Jaqueline Lima, Mércia Rolim, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui hoje falando desse tema tão importante, né? Obrigada também. Verdade, é uma oportunidade a gente estar aqui, Camila. Mércia Rolim, que é a minha grande amiga, inspiradora de podcast, né? E hoje ela, querendo ou não, é parte desse processo que nós vamos conversar, fazer um bate-papo, né? Sim. Que é uma realidade de muitas mulheres, né? E estamos aqui, realmente, construindo esse momento para transmitir o melhor desse processo de comunicação e diálogo com todos. Sim. Jaqueline, então já vou começar logo com você. O que significa, na prática, perder a conexão com o seu parceiro e quais são os sintomas mais comuns? Olha, primeiramente, como o casal ele não está muito conectado, a rotina toma conta, né? E aí esse momento automatizado faz com que a intimidade fique comprometida. Isso ocorre muito atualmente, assim, na minha percepção, né? O casamento, ele começa a estagnar quando os filhos chegam, porque o casal começa a deixar de lado aquele primeiro momento, que foi da paixão, da conquista, da conexão, da fantasia, né? Onde nós não devemos perder o principal, a admiração. Tá? Mas o que está acima para não se perder essa conexão? Esse autocuidado. Você tem que ter esse olhar para você, essa autogerência, para que o outro também exerça esse autocuidado, para que o casal se encontre. Caso não haja essa construção de cada um, não tem como um puxar o carro do outro. Não é, Mércia? O que você acha? A Mércia também é psicóloga, né? Sou psicóloga. Então você já sabe um pouco mais a fundo também dessa questão, não só sexual, mas também dessa parte mais afetiva que acaba muitas vezes separando muitos casais, né? E isso é tão gradativo, né? Às vezes imperceptível. Você vai se desconectando ali mesmo. Como que o excesso da rotina, Mércia, e a responsabilidade, ela impacta realmente essa identidade, né, individual e também na relação do casal? Excelente pergunta, Camila, porque assim, quando a gente fala intimidade, tem uma observação bem importante aí que eu gosto de falar. O que é individualidade e o que é intimidade, né? As pessoas confundem muito. Eu sou muito íntimo, né? E o que é isso? O que é intimidade, né? Sim. Então, assim, uma primeira vez que eu estou indo encontrar alguém e ali rola um sexo, isso é intimidade? Não necessariamente, né? Então, assim, o que os casais percebem hoje, assim, esse excesso de questões que eles provocam para o dia a dia, e eles cobram do outro aquilo que eles também não fazem. Tá? Eles cobram do outro. E eu sempre falo, isso é uma coisa que você vai sempre me ouvir falar. Além dos filhos que a gente gera, nós temos o filho mais velho, que é o casamento. Esse você não vai ver saindo pela porta da frente. E se ele sair, vocês também têm caminhos diferentes. Tá? Então não adianta a gente cuidar dos filhos se a gente não cuida do filho principal, que é o filho mais velho. E esses afazeres, esse contexto de muitas tarefas, o filho mais velho fica para depois. E aí vem uma sobrecarga de preocupações e acusações do outro. Então, você só tem tempo quando eu não posso. Você só
né? E esquecem. Isso muitos casais sem filhos já passam por isso. Então, eu recebo muito no consultório, na terapia de casal e na terapia sexual, essa demanda como queixa. Aí você vai aprofundar, não tem intimidade. E na minha versão, como eu sou psicóloga familiar, né, onde que essa intimidade fica comprometida? Quando uma parte cuida da casa, da família, do trabalho. Sim. E aí, muitas vezes é a figura da mãe, é a figura dessa mulher que está esquecida, né, desligada. E muitas vezes esse pai ele fica só no andar de provedor. E esse pai, esse marido, né, o filho mais velho, como ela falou, chega e fala, e quando você vai me dar atenção? Isso foi uma pergunta que eu tive ontem de um caso que uma mãe trouxe, olha, quando você me ajudar? Porque se você me ajudar nessa rotina com os filhos, automaticamente nós teremos o nosso tempo para o ser casal, né? Se uma mulher está sozinha dentro de um contexto de família, ela não tem tempo nem para ela, quanto menos para o casal, que esgota o sexo. Isso é uma coisa muito interessante que eu e a Messi nós debatemos, né? Porque para o homem é muito ato sexual. Aquilo que eu vejo, eu tenho desejo. Para a mulher, ela precisa de preliminares. É uma construção, não é uma construção dentro de um quarto. É uma construção de dia a dia. Então, quantas mulheres se queixam para mim, principalmente para ela, que ela tem muita essa demanda também, nossa, o dia foi horrível hoje. Me exigiu, falou um monte de coisa pra mim, mas quer transar comigo hoje à noite. É exatamente isso, né? O homem ele é mais visual. A mulher ela vai mais do ouvir. Do ouvir e do sentir. Depende do que ela vai ouvir durante o dia todo, né? Isso aí. Mas eu vou fazer uma observação nessa questão do visual, porque às vezes o homem, ele também está nessa parte do sentir, tá? Só que ele não explora. Vamos fazer um adendo? E o homem que é cego? Como é que ele tem estímulos? Sim, é verdade. Usa sensorial. É sensorial, entendeu? Então, veja bem, ele tem outros sentidos que são mais aguçados, porque ele não tem aquele, né, da visão. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo muito. Um filme, uma série, algo que te traga uma cena pornográfica. Ouvir. Entende? E o que te traz algo sensual. Sente. Sim. Entende? Então, quando é uma coisa erótica, entra de novo. O pornográfico não, é automático. Sim, é né? verdade. Então, o pornográfico, ele não conta a história. Ele tem um começo, meio e fim rápido. Porque ele tem um objetivo a ser alcançado. Você vai chegar ali, vai ter um orgasmo, usou, pronto, acabou. Não faz aquele platô como a gente tem, né, na terapia. E o sensual, o erótico, não, você vai sentindo. Isso é preliminar. A preliminar, ela é erótica. Entende? Então é isso que os casais vão perdendo. É verdade. Essa essência da identidade do casal. É verdade. E existe um momento ideal para perceber e falar sobre esse distanciamento ou quanto antes melhor? No namoro. No namoro. Não deixar chegar até o casamento. Porque uma coisa que eu falo, a gente já conversou muito, né, Jaqueline? Por quê? Todos nós temos acordos. Vamos lá, para a gente estar aqui, a gente teve um acordo. De hora, de tema, de luz, de cores. Não é verdade? Sim. Então, dentro de um relacionamento, você também tem acordos. Você está numa empresa, você tem acordos. É verdade. Você está na escola, você assina acordos. Né? Só que eu estou lá no 3º ano de casamento, 10º ano de casamento, 15º, e eu vou cobrar coisas lá do meu namoro. É a memória afetiva que fica. Mas eu também não comuniquei. Mas você faz a salada há 15 anos, você quer que eu faça agora? Tá vendo? Você não comunicou, que estava cansado. Então a comunicação, ela é a base. É a base. Base de qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Amoroso ou não, né? Isso, com certeza. Uma coisa que eu debati uma época com a Messi, isso aí foi até uma ajuda que ela me deu na época, né? Que adianta, que isso é uma coisa muito importante para a geração atual, né? E principalmente para as mulheres, né, Messi? Assim, se conhecer, se tocar, né? Muitas vezes a gente fica naquele tabu do passado, que é a nossa geração das nossas mães. Casa virgem, o tradicionalismo. Isso aí é indiscutível. Cada um siga a sua subjetividade, os seus valores. Sim. Mas, se você não se conhecer antes, como que depois do casamento isso venha dar certo no sentido de te gerar prazer?
E aí eu passo para a Meta explicar isso melhor do que eu. Vamos lá. Até porque nós temos fisiologias diferentes. Né? Então, quando você escuta, quando você casar, seu marido te ensina, ele também não sabe. Sabe? Ele não sabe, mas ele sabe como que ele faz. Porque para ele é livre. A masturbação para o homem é livre. É verdade. Né? Então, olha só, eu vou deixar um exemplo para a gente ver como o dinheiro faz sentido com isso. Quando é que a gente tem educação financeira na infância? Hoje, nas escolas. Pouco melhor. Tá melhorando. Algumas têm ajudado. E a educação sexual? Não. Entende? Então, o que você faz? Quando você chega lá nos 20, 30 anos, mas eu te dou tanto dinheiro e você não faz nada. Cadê o dinheiro que eu te dou? Tá. E aí, quando você vai olhando, você fala, não sei controlar dinheiro. Tá? E aí você pega uma mulher que está ali sentada, uma criança que está ali sentada, você escuta o quê? Fecha as pernas. Né? Para a mulher, fecha as pernas. Sim. Não bota a mão aí não é um lugar legal, aí fede, aí tem um odor, aí tem isso e aquilo. De repente eu sinto uma cosquinha no meio das pernas, né? A gente, enquanto mulher, vai acontecer, mas eu não posso que fede, né? É ruim. Só que quando eu tenho contato, é bom. Aí vira uma dualidade. Como é que é bom, é ruim, não pode, né? Sim. Aí você chega lá na frente, quando você vai conhecendo seu corpo, você fala, não é ruim, mas eu posso falar? Não. Aí você chega lá na frente e você fala, não, minha filha, sai, só não volte grávida. Mas antes de ficar grávida tem todo um percurso. É verdade. É a mesma história como é que você gastou esse dinheiro? Como é que você chegou grávida? Entende? Sim. Psicoeducação sexual. Psicoeducação sexual para gerar esse autoconhecimento. E aí isso para mim é um agravante, muito na geração inicial da fase adulta, ou na adolescência, desculpa, porque eles precisam dessa comunicação dos pais, dessa participação. Isso aqui não pode ser tabu. Sim. Isso aqui tem que ser parte do contexto educativo dos pais e filhos, né? E muitas vezes, tá, Camila, eu vou só abrir um link aqui, os adolescentes, os meninos, eles têm que ter como referência a figura paterna. Porque com a mãe ele não vai falar, mãe, não, olha, acordei hoje assim, né, todo sujo, como que eu faço? Ele tem vergonha. Mas quando o pai entra em cena, mostra o preventivo, meu filho, ó, se cuide assim, tome uma camisinha, demonstra não só a camisinha, os riscos das doenças transmissíveis, aqui ele ganha segurança e propriedade até para seguir uma relação saudável sexualmente falando. E as meninas também tem que ter a mãe presente, mas se houverem muitos tabus, para onde que o adolescente vai, Márcia? Vai pra rua, né? Vai para o social. E ali os adolescentes da idade dele estão tão quanto inocentes, né? Sem propriedade uma educação sexual, que a escola ela dá essa educação muito rasamente, é uma coisa muito mais biológica, do que prática e realística dentro da realidade daquele adolescente ou daquele jovem adulto. Camila, tudo que a gente falou aqui responde a tua pergunta. Quando é que começa? Lá atrás, lá atrás. E assim, eu falo sempre que nada adianta a gente ter um relacionamento, a gente ter filhos, se a gente não olha para a nossa estrutura familiar lá atrás. Será que eu estou honrando isso? Será que o meu casamento está ruim porque a minha mãe está dentro do meu relacionamento? Será que a minha sogra, o meu sogro? Será que o meu irmão está dentro do meu relacionamento, a minha irmã? Ou será que é aquele contexto universal de religiosidade? O que está atrapalhando? Ou o que está ali atrapalhando? Interferindo, sabe? Então, se você não olha, uma coisa é você honrar, outra coisa é você seguir. Né? Eu honro, sei, mas eu não posso fazer mais isso. Eu falo muito isso, gente. Eu falo que eu estou lá no consultório, aí as avós, bisavós estão olhando assim para essas mulheres e falam, ai, que orgulho. Aí olha para a outra assim que está atrás, né? Tá vendo isso? Aí a outra balança assim, tomando uma xícara de café, toma a xícara e fala, assim não. Isso aí eu já fiz, não dá certo. Segue. Ele falou isso pra você, meu filho, escutei tanto, vai embora. Aí elas ficam lá de cima só gesticulando. Estão assistindo a novela ali. Sabe? Então assim, você olha pro contexto, você fala, ela não faria. Sim. Sabe? Então, desculpa, mas eu vou seguir outro caminho. É verdade. E quando se fala de interferência, uma coisa interessante, a adolescência, né? Tem lá o filho, a filha que está começando uma relação de namoro, né? Será que eu devo interferir até na decisão de continuar esse namoro? Olha, seu filho, sua filha está num processo de autonomia, de descoberta, de maturidade, desenvolvimento. Aqui cabe aos pais conversarem e promoverem uma psicoeducação e jamais decidirem. Porque a gente tem que lembrar também que fomos adolescentes.
Sim. tá? E nos apaixonamos, fizemos nossas loucuras.